Comparação. Tá aí um tema que todo tipo de pessoa sofre, sendo você editor, design ou qualquer coisa. É natural na nossa área a gente se comparar. Bom, eu escolhi esse tema pra falar porque é um tema muito delicado e eu gosto de fazer vídeos assim de conversa, então já adianto que esse vídeo aqui não é de edição, é mais de conversa. E eu decidi escolher comparação porque é um tema que tá muito em alta, né? Ainda mais com as redes sociais aí, onde você liga teu Instagram, vai no TikTok e começa a se comparar, scrollar lá, ver vidas que são mais felizes que a sua, ver pessoas que são melhores do que você em alguma coisa e você fica se jogando pra baixo, você começa a se auto-cobrar, né? Mas é como eu falei no começo, a partir do momento que você começa a jogar você e a se julgar e a não se respeitar, aquilo se torna uma crença e acaba refletindo em pensamentos negativos e só vai corroendo cada vez mais sua mente. Vamos começar. Eu separei alguns exemplos, alguns relacionados à edição, outros nem mais. Nada que fuja muito do real tema, que é a comparação. Bom, minha jornada nesse universo de comparação começou desde bem cedo. Foi no futebol. Aos 7 anos, eu descobri esse universo de comparação, onde tinham pessoas que eram boas, né? E pessoas ruins, né? Que não se davam bem com a bola e tal. Eu era do grupo de pessoas que não se dava bem, né? Então a todo momento eu via pessoas melhores do que eu, pessoas que sabiam mais coisas do que eu, né? E via até cara menor da minha idade jogando em que categoria a mais do que eu, velho. E eu a todo momento eu fui vendo gente melhor do que eu, nas escolinhas que eu passava. Eu acho que eu passei por 3, se eu não me engano, aqui do bairro. Eu nunca fui o melhor, assim, né, nas coisas que eu fazia. Mas a real é que eu me comparava. E isso talvez me jogava pra baixo na época. Não sei ao certo. Mas foi ali onde eu tive o contato com pessoas que eram superiores a mim na época. Na época eu era molequinho, tava aprendendo. Mas o que eu posso tirar do que eu aprendi lá foi que eu aprendi a observar ao invés de comparar. Foi isso, né? Do futebol, ele também traz essa sensação de competitividade, né? Então, a todo momento tem gente querendo ganhar, a todo momento tem gente querendo evoluir. Continuando, né, e essa passagem aí da comparação, agora falando do ramo acadêmico, né, que é onde eu atuei aí, onde eu atuo também, que foi muito importante, assim, pra minha construção. Eu acho que se hoje sei as coisas que eu sei, é por causa da educação, né? É por causa de todo o aprendizado que eu tive lá atrás, desde o começo. Na minha escola, né, eu estudo em escola pública, eu tô no último ano, ensino médio, completando o 3º ano. Tinha uma época ali, né, que eu não queria estudar, não dava mínima, né, pra o ramo de educação e tal. 6º ano ali eu só queria, não ligava pra nada, era só farra e jogar Free Fire, mano. Essa era a minha vida, tá? Foi só passando os anos, esse ano, que eu comecei a criar gosto pelas coisas. E eu criei mais gosto ainda pela educação, pelo estímulo que eu tive na época, né? Que na época tinha um menor lá chamado Estevão, mano, 8º ano ali, 7º. Que, mano, moleque sabia de tudo na época. Eu falava, caraca, menor sabe muito, insano, mano. E naquela época eu conseguia fazer alguns exercícios que o professor colocava no quadro, então eu tava criando gosto pelas coisas, né, conforme os anos. E eu fui me aprofundando, pesquisando no YouTube, acabou que eu dei de cara no canal do Logan e eu criei gosto, mano, por estudar pra concurso e tal, aprender matemática, cara. Queria fechar o algebrista ali. Acho que eu consegui fechar esse ano. A partir de um exemplo eu consegui criar gosto pelo âmbito acadêmico, pelo âmbito de estudar e tal. E foi nessa que eu consegui tirar no 9º ano a minha bolsa, né?
pra cursinho. Passei no cursinho, né? Preparatório e tal. Tirei acho que uns 80%. E ali começou essa saga de comparação, né? Onde eu tive uma turma que sabia mais do que eu. Que tinha gente que não queria nada, mas logo de cara, mano, tinha gente que sabia mais do que eu. E tinha um moleque que sabia mais do que todo mundo. Então eu entrei em uma turma avançada, quilômetros na minha frente. E eu não sabia de nada. E eu conheci um moleque, né? O Gabriel. Sabia de tudo, velho. Tu perguntava as coisas. Ele chegava até a ser chato, velho. De olhar, o cara respondia tudo que os professores falavam. E eu não tinha esse costume, né, de olhar. Na época eu pensava assim, né, tô me imaginando lá grande, 14 anos e tal. Como que esse moleque sabe mais do que eu? Na minha sala, eu respondo todas as perguntas que o professor de matemática fala. E aqui, mano, eu não sei de nada. O moleque sabe mais do que eu e tá anos-luz na minha frente, mano. E foi nessa que, mano, chegou um ponto que eu, na época, eu não era tímido. E ele não foi diferente, né, nessa época. Chegar e falar com ele, com o Gabriel, né? Demorou até meio também que me comparava, né, com ele. Então, eu nunca pensei em chegar e falar com ele, cara, como é que tu aprendeu? Me ensina aí e tal. Foi só numa conversa que eu cheguei em casa e falei, mano, eu vou falar com o Logan aqui. Eu não lembro o que eu falei lá, mas eu tinha falado algo relacionado a isso, que tinha um menor que sabia mais do que eu, que mais novo que eu e sabe mais do que eu, entendeu? Eu falei alguma coisa assim. E ele me deu um dos melhores conselhos que eu carrego até hoje, que é, se você começar a andar com pessoas mais inteligentes, você pode se tornar a próxima pessoa mais inteligente. E eu fui levando isso ao longo do curso, até eu conhecer outras pessoas que são mais inteligentes. Eu conheci bastante gente mais inteligente do que eu no curso, que foi, posso citar aqui o Nauan, também outro exemplo aí. Mano, pense em um moleque que sabia português, era ele. Mano, não dava, cara, não aplicava, era insano o que esse moleque fazia com sintaxe, orações subordinadas. Só dava ele na sala, filho, só dava ele. O professor falava, essa partícula C aqui é o que? É pronome reflexivo, conjunção integral, orações coordenadas. E eu já tinha tido essa experiência, né, com o Gabriel, então me aproximar não seria má ideia. Na época eu não conseguia muito falar com ele, mas eu observava assim e eu entendi que era humano pra eu poder fazer amizade, sabe? Só que eu não conseguia chegar muito nele porque a sala era muito cheia. Então tinha bastante pessoas e acabava que eu não conseguia falar. Eu também era tímido, é outro ponto. Então a sala foi esvaziando, né? O pessoal passando mais Firetech e tal. Eu consegui, né, falar com ele. E acabou que a gente virou amigo, mano. E é amigo até hoje aí. Inclusive, ele que me incentivou a dar o primeiro passo pra falar com o Logan, né? Porque na época, vou estar deixando aí o print na tela. Tava editando e tal. Pro Swing na época, e aí pintou uma oportunidade, né, que eu vi do Logan. Ele falou algum comentário aí que tava precisando de editor, que os editores estavam atrasando, alguma coisa assim. E eu falei, será que eu tento? Aí ele disse, tenta, mano, essas edições são mó boas, entendeu? Aí eu falei, mano, eu vou tentar. E aí o resto é só história. Hoje em dia eu tô trabalhando aí com o Logan e, mano, foi através de um amigo que eu considero muito, que antes era comparação, né? Antes eu me comparava, porque as coisas que ele sabia de português eu também sabia, entendeu? Só que como eu era tímido, como eu não conseguia ao meu real potencial, sabe? Mas acabou que eu converti tudo isso em amizade, sabe? O Gabriel, o Noah. Então você vê, eu tive esses exemplos de comparação, converti em amizade e segui, mano, pegando os melhores exemplos dessas pessoas. E é normal, mano, você tá em um ambiente, ele te propicia isso, né? Tu encontrar pessoas mais inteligentes, mais capacitadas que você se comparar. Mas a partir do momento que você se respeita, não, pô, tô me comparando aqui, beleza, quando tá lá na frente, eu tô aqui, mas amanhã eu posso ser a próxima pessoa e é isso que importa, mano, entendeu? E eu acho que essa visão que vocês e eu temos, né, que desenvolver e levar pra vida, velho. Agora falando de edição, que todo mundo quer saber, com edição não foi bem diferente, né, eu me comparei, claro, mas eu aprendi com esses exemplos e transformei em inspiração através de toda essa bagagem que eu tive aí
cursinho, na escola, no futebol e tal. Eu me comparava com o Perini no começo. Eu li as edições, caraca, que da hora, quero fazer isso também, mas percebe-se que eu não me comparava de me jogar pra baixo, sabe? De falar, nossa, o cara sabe mais que eu. E, pô, moleque chato, entendeu? Que nem o Gabriel e tal. A ponto de eu falar isso, ter raiva, não. Eu pegava o Perini como inspiração e aplicava meu estilo aí, mano. Não é à toa que de vez em quando eu converso com o Perini e tal. Então, eu acho que foi mais isso, mano, de eu olhar o Perini como inspiração para desenvolver a minha edição. E eu fui fazendo isso, fui aplicando, deu certo. Tanto é que vocês podem ver aí, as edições bem parecidas em alguns aspectos. Em resumo, foi isso, mano. Até hoje eu me comparo, velho. É o nicho que eu tô vendo mais em alta, né? Consumindo mais em alta. Rap Leak ali, referência e tal. Motion design. Direto, mano. Você vai achar alguém melhor do que você. Você procurando referência, você consumindo referência de design e edição, você vai achar alguém melhor do que você, e isso é natural, velho. Mas o que vai te diferenciar daquela pessoa que se compara e não faz nada é a sua atitude, entendeu? Eu olhava pra essas pessoas aí e olhava com inspiração, sabe? Em termo acadêmico não foi diferente, a edição não foi diferente e em nenhum lugar vai ser diferente, mano. É você adquirir essa postura, como eu falei, de olhar para as pessoas como inspiração, que às vezes é muito difícil, né? À primeira vista, a gente tem sempre que se comparar, a gente tem sempre que nos jogar para baixo, mas e olhar as pessoas, observar as pessoas como inspiração. Tá aí um ponto que é bom você refletir. E que funcionou pra mim, velho, entendeu? Vem funcionando. Pô, ela tá lá, ela sabe. E eu tô aqui, um dia eu vou conseguir, vou trabalhar e é isso, mano. Entendeu? Vamos fazer isso e ir pra cima, velho. Eu acho que eu queria dizer isso com comparação. É um vídeo que eu queria soltar. Eu tô sem roteiro, eu tô gravando aqui. São 11h18, daqui a pouco eu vou dormir. Então é isso. Comparação, eu queria dizer isso. Vem aí, temporada de maio.